Quero, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 1. Diz aqui assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, participar deste programa, deste tema, Liberte-me. Por que será que vocês escolheram esse tema, Liberte-me? Existe essa coisa da liberdade. Se você conversar com as pessoas, começar a perguntar às pessoas o que é liberdade, você vai descobrir que os conceitos, as ideias, elas são divergentes. Esse assunto de liberte-me, liberdade, não é um assunto novo. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão sempre falando de liberdade, mas que tipo de liberdade que as pessoas estão procurando? O que você pensa a respeito de liberdade? O que é liberdade para você? Tem muita gente que diz assim: eu sou uma pessoa livre. Eu me lembro quando era um jovem adolescente, eu fazia uma viagem com a minha família para o Nordeste. Ali encontrávamos com uns primos nossos. E eu tinha um primo que ele tinha um conceito de liberdade. Nós nos hospedávamos na casa dele. E quando chegava sábado à noite, ele dizia assim para mim: rapaz, tem um negócio aí hoje à noite, vamos lá. Aí eu dizia para ele: não vou. Dizia que meu pai não ia gostar, que eu era crente, e dava todas as explicações. Dizia: rapaz, vamos lá, você vai ver que negócio legal. Mas eu não ia, nem sei dizer para vocês porque eu não ia. Talvez por medo, talvez porque nasci num lar adventista, num lar cristão, eu não ia. E ele fazia o seguinte: quando chegava uma determinada hora da noite, ele pulava a janela e desaparecia. E lá pelas 6 da manhã ele aparecia de novo, com outra aparência, com outro aspecto. Às vezes eu achava que ele era realmente uma pessoa livre, e eu não era livre. Eu pensava isso. Às vezes eu pensava ali comigo: será que não deveria ter ido com ele? Poxa, o camarada aproveitou, se divertiu, passou a noite inteira, não sei nem aonde, mas ele voltou contando uma porção de história, que fez uma porção de coisas. Será que não deveria ter ido com ele? Bem, o tempo foi passando, eu fui seguindo o meu caminho, e ele foi seguindo o caminho dele. Eu fui seguindo o caminho que eu aprendi com os meus pais, com a minha igreja, não é? Fui indo nessa direção, e ele foi seguindo o caminho que ele escolheu. Das noitadas, dos programas, dos relacionamentos sem compromissos, e assim ele foi seguindo a sua vida. E de vez em quando a gente se encontrava, geralmente no final do ano, na Natal, no Ano Novo, conversávamos um pouco, e já não tínhamos quase nenhuma afinidade. Nós não tínhamos mais
nada a ver um com o outro, porque ele seguia o caminho dele e eu tinha outro caminho. Às vezes, obrigado. Geralmente nos sábados eu ia para a igreja, mesmo nas férias, e ele nunca foi a uma igreja. Um dia, era, na verdade, uma noite de ano novo. Esse meu primo estava no pátio da casa, conversando, brincando, sorrindo. Ele gostava de contar piadas, gostava de ser assim, engraçado. E de repente, exatamente na hora do ano novo, ele foi para o seu quarto, ele saiu ali do meio onde estavam todos se divertindo, foi para o seu quarto, e na hora quando os fogos estavam estourando no céu, alguém escutou um barulho diferente dentro de casa. Correram lá no quarto, ele estava caído no chão, com um revólver na mão. Ele havia tirado a sua vida com um tiro na cabeça. E ele deixou um bilhete, escrito assim: desculpem, mas a minha vida não tem graça. E eu pensava que tinha. Eu pensava que a vida dele era engraçada, era interessante. Ele estava aproveitando, ele estava se divertindo. Esse negócio sempre me martelou a cabeça. Liberdade. O que é liberdade, hein? Quando o Carlos me pediu para falar sobre esse assunto hoje à noite, eu fiquei pensando, que texto da Bíblia, que lugar eu iria procurar um texto. Na verdade, existem vários lugares na Bíblia que falam de liberdade, até anotei aqui num papel. Eu não vou ler esses textos, mas, por exemplo, se você vai em 1 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz assim: aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olha só que coisa, né? Aonde tem o Espírito de Deus, ali tem liberdade. Outro lugar diz assim, e Tiago fala 2 vezes no livro de Tiago, fala sobre a lei da liberdade. A lei da liberdade para Tiago são os 10 mandamentos. Ele chama essa lei de liberdade, lei da liberdade. E é isso mesmo, porque quando as pessoas quebram esta lei, eles deixam de ser livres. Apesar de que muitas pessoas acham que se você está restringido, não é? Está sendo podado, está sendo segurado por uma lei, você não é livre, mas não é assim. A Bíblia diz que é o contrário. Quando você obedece à lei, você é uma pessoa livre. Você pode ir e vir, você pode dormir tranquilamente, você tem uma consciência tranquila, você tem paz no coração, porque isso é que é a verdadeira liberdade. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No mesmo livro, no mesmo capítulo, Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, eu falei o verso 36, o verso 32 diz assim: a verdade vos libertará. Só para falar de algumas passagens, mas o meu texto principal nessa noite é realmente o Salmo 1. Esse salmo fala de 2 pessoas, vocês perceberam? Fala de 2 pessoas, porque diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vai descrevendo esta primeira pessoa. Depois você lê no versículo 4 assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. 2 pessoas. 2 pessoas fazendo coisas diferentes, seguindo caminhos diferentes,
e tendo um destino diferente. Há muita coisa que a gente pode falar desse salmo aqui. Por exemplo, esse salmo está falando que todo homem caminha por uma estrada. Todo homem escolhe determinados tipos de relacionamento, escolhe as suas amizades. E todo homem estabelece os seus conceitos de vida. Aqui está falando de um homem que é bem-aventurado, que é feliz, que é realizado, as coisas acontecem, as coisas funcionam com ele, a vida dele vai bem. Não é que ele não tenha problema, mas no final a vida dele vai bem, porque ele diz, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse é um homem que a Bíblia chama de o homem justo, o homem de Deus, o jovem de Deus. O jovem de Deus, ele escolhe um caminho, uma direção. Ele sempre vai nesse caminho. Ele sabe escolher melhor as suas amizades. E os seus conceitos, as suas ideias, são diferentes das coisas que tem por aí. E aqui diz o seguinte: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha. Tudo quanto faz será bem sucedido. Aí depois começa a falar do outro. Os ímpios não são assim, são como a palha. Olha só. Veja essa ilustração. Um homem como uma árvore plantada, o outro como a palha. Quem é que está preso? Vamos pensar aqui. Quem é que está preso? A árvore plantada ou a palha? Vou falar de quem é que está solto? A palha ou a árvore? Então a palha está solta, está livre. Mas quem gostaria de ser a palha? A Bíblia está falando aqui, gente, do seguinte: tem coisas que parecem ser, mas não são. Há coisas que enganam você, que iludem você. Tem muita gente que pensa que está livre, que pode voar, que pode viajar, que pode correr, que pode ir para todos os lugares. Mas essas pessoas, na verdade, elas não estão livres. Não estão livres. Uma árvore está plantada, mas esta árvore, ela está bem. Ela produz fruto. As coisas estão indo bem. As suas raízes estão firmadas em uma coisa boa. A árvore está livre, mesmo que não pareça. Assim é um jovem cristão. Um jovem cristão, o outro diz assim, o camarada diz lá fora, pô, o cara está perdendo a juventude, está perdendo os seus melhores dias. Podia sair, podia se divertir, podia aproveitar. Depois vai ficar velho. Mas ele está enganado. Nós estamos livres. Eles estão presos, acorrentados. Porque são uma palha que todo mundo leva para onde quer. Não tem firmeza. Sua vida não tem propósito. E o seu destino é o pior possível. Se tem alguém aqui nesta noite que pensa que está no lugar errado, eu queria que você tirasse da sua cabeça. Você está no lugar certo, está fazendo a coisa certa. E se continue seguindo este caminho que é apresentado para você aqui neste lugar. Alguns meses atrás, eu estava fazendo um programa lá em Vitória, Espírito Santo. Eu saí cedo do hotel, passando numa das principais avenidas, eu vi um carro que bateu de uma maneira violentíssima num poste. O carro estava totalmente deformado. Havia ainda algumas pessoas por ali, era cedo.
Fui para a igreja. Aí alguém me contou o que aconteceu naquela manhã. Aquele carro era de 2 jovens, 2 irmãs. Elas estavam sendo perseguidas. Passaram a noite numa casa de show que tem ali em Vitória. E elas saíram ali por volta das 6 da manhã. E uns rapazes estavam perseguindo estas jovens assim, a brincadeira, sabe, aquela coisa de jovens. E elas estavam correndo deles. Não sei se estavam embriagadas, se não estavam. A verdade é que elas perderam o controle do carro e colocaram o carro num poste. E as 2 morreram ali. Agora pasmem. Vocês não vão acreditar, porque eu quase não acreditei. Aquelas 2 jovens eram membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e cantavam no coral da igreja. Me deu vontade de chorar. Quem é que está livre? Quem realmente está livre? A pessoa que está livre é a pessoa que anda nos caminhos de Deus. Você tem que escolher os caminhos de Deus. Você não vai precisar pedir para Deus te libertar de nada. Você já estará com Ele. Você já estará desfrutando as coisas boas com Ele. Você não precisa se preocupar com nada. O ano passado, uma jovem, lá na Bahia, uma jovem adventista, ela começou a gostar e se tornou fã. Tem uma música aqui, é uma impressão. Eu queria que tirasse, que estou me desconcentrando aqui um pouco. Obrigado. Essa jovem começou a se tornar fã de uma cantora que todo mundo conhece aqui da Bahia. Fã da Ivete Sangalo. Ela começou a ouvir as músicas, depois começou a comprar os CDs, os DVDs. Um dia ela estava tão empolgada, arrumou revistas que tinham fotografias, colocou no seu quarto, encheu o quarto de fotos da cantora. E aquilo ali foi virando uma mania. Um dia ela falou assim: queria tanto ir num show da Ivete. E conseguiu. Descobriu um show, comprou o ingresso e foi. Lá, enquanto assistia o show, vibrando, cantando, se eu pudesse falar, dar um abraço na Ivete, seria o sonho da minha vida. E ela conseguiu. Deram lá um jeito. Ela chegou no camarim da Ivete Sangalo, cumprimentou a Ivete, abraçou, tirou fotografias, colocou autógrafos nos seus discos, nos seus CDs. E ali conversando, antes de se despedir da cantora, ela disse assim, olhou para a cantora e disse: eu amo você. A cantora olhou para ela e falou assim: você é crente? Ela gaguejou um pouco, mudou de assunto, começou a conversar outras coisas. E quando fez que ia embora de novo, novamente, a cantora perguntou para ela: você é crente? E ela respondeu: não sou crente. Aí a cantora falou: então eu quero o seu sangue. Quando a moça ouviu essas palavras, ela estremeceu, ficou com medo e rapidamente procurou sair dali. Só que no caminho, enquanto estava no caminho, ela sentiu que alguém, um daqueles seguranças, a tocou,
pegou nela e ela sentiu que alguém a furou com alguma coisa. E quando lá fora ela estava, ela percebeu que realmente estava furada. Alguém realmente tinha furado ela e tinha tirado o sangue dela. Ela ficou aterrorizada com aquilo. A partir daquele momento, esta jovem não conseguia mais dormir. Ela não tinha mais paz. Ela não tinha mais... Ela tinha medo de tudo. Não comia mais direito, começou a emagrecer, começou a definhar. Parecia que ia morrer. Pessoas vinham para lhe dar conselho, mas nada. Muito parecido com essa encenação que aconteceu aqui. Havia alguma força, havia alguma coisa que a levava para o buraco. Até que um dia o pastor de sua igreja, foi à sua casa, conversou bastante com ela, começou a orar com ela, e disse para ela: vamos orar, porque Deus tem poder. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E eles começaram a orar, e ela estava tão alterada que desmaiou. O pastor a levantou, havia ali outras pessoas, ela se recuperou, ela voltou à consciência, conversou com ela de novo e perguntou para ela alguma coisa aqui na sua casa que tem uma ligação ainda com estas músicas, com esta pessoa, com esta cantora. E ela disse: tem alguma coisa. Eles levantaram, abriram lá as gavetas, foram pegando tudo, arrancaram da parede as fotos, juntaram tudo aquilo, levaram para trás da casa, tocaram fogo em tudo aquilo, e depois voltaram a orar, e durante um tempo oraram intensamente, e só a partir dali aquela jovem começou a sentir paz. Alguns dias depois ela foi rebatizada. Quem é que está livre? Se você estiver com o Filho, você estará livre. Se você estiver com Jesus, andando nos caminhos de Jesus, você vai estar livre. Porque a Bíblia diz: feliz, bem-aventurado é aquele jovem, aquela moça que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda daqueles que escarnecem do nome de Deus e das coisas de Deus. O seu prazer está em estudar a sua palavra. Ele gasta tempo com isso, ele ora, ele estuda a Bíblia. E esta pessoa, tudo que fizer vai ser bem sucedida. Eu conheço muitas pessoas que têm sido bem sucedidas. Eu conheço muitos jovens que têm alcançado vitórias espirituais, vitórias materiais, porque escolheram o caminho do Senhor. Qual é o caminho que você vai escolher hoje? Liberte-me. Só o Senhor pode libertar você. Quando Jesus Cristo veio a esta terra, Ele disse assim: o Espírito do Senhor me enviou para libertar os cativos. Para libertar os cativos. Se tem alguém aqui que se sente acorrentado, preso no pecado, preso nas coisas do mal, eu quero dizer para você que você pode alcançar liberdade. Se você pedir: Senhor, livra-me, liberte-me, Ele vai libertar você, porque Ele é poderoso. Ele sempre venceu. Ele sempre venceu todas as batalhas. Ele é grandioso. Todas as vezes que Satanás teve um confronto com Jesus Cristo, ele não resistiu à presença do Senhor.
Existem várias situações, vários lugares na Bíblia, onde Jesus Cristo vence Satanás. Quando ele estava lá no deserto da tentação, que parecia inferior, parecia menor, sabe o que aconteceu? Jesus Cristo disse: afasta-te, retira-te, Satanás. E o que aconteceu com ele? Ele foi embora. Todas as vezes que Deus diz: vai embora, inimigo, vai embora, Satanás, ele irá embora. Se você pedir: Senhor, socorre-me, liberta-me, ajuda-me, ele fará isso com você. O que você vai escolher nesta noite? O caminho da liberdade, da verdadeira liberdade? Se você vai escolher, escolhe hoje o caminho da liberdade, então verdadeiramente você será livre. Que Deus abençoe você. Amém.